Bom dia, nobres pares, a comunidade que está aqui presente no plenário, são servidores públicos, né? Sejam muito bem-vindos a esta casa e todos aqueles que nos assistem nesse momento. Gente, eu vou aproveitar que o debate aqui é sobre a questão do IPTU para lançar algumas reflexões que eu considero muito importantes a gente pensar. Porque é muito difícil estar aqui nesta casa e você ter posições muito polarizadas que a gente não consegue debater o problema com profundidade. Vamos pensar que no Brasil a organização política e administrativa ela é federativa. Eu sempre falo isso aqui e vou sempre falar, porque algumas vezes as falas aqui revelam algumas coisas e escondem outras. Por exemplo, o Brasil, a maior parte dos tributos arrecadados está no âmbito federal. A outra parte, que corresponde a cerca de 28% mais ou menos dos tributos arrecadados, está no âmbito estadual. O município, os municípios do Brasil, eles têm uma capacidade de arrecadação muito baixa. Então, vamos só ver, por exemplo, no município, a gente arrecada o ISSQN, que é aquele serviço prestado pelas pessoas liberais que recolhem sobre serviços que não é tão grande assim. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens, quando você transfere um bem, uma herança para alguém e paga o ITBI, que também não é um recurso tão grande assim, eu poderia até trazer depois a quantidade de arrecadação em valores do município em relação a esses tributos. Nós também temos as taxas e alvarás e a taxa de coleta de lixo, que está aqui nesta casa para ser votada, e as contribuições de melhoria, que também são taxas bastante pequenas, perto do que arrecada ao município. E ainda tem as transferências dos municípios, né, as transferências obrigatórias constitucionais. Ora, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do IPTU, que é o principal tributo no âmbito do município. É onde mais o município arrecada. Então, nós não podemos falar do IPTU apenas como se todo mundo pagasse a mesma coisa. O bairro Jardim Eldorado, onde eu estive essa semana, não é a mesma coisa do bairro Alphaville. Não é a mesma coisa de uma série de condomínios que existem aqui em Cuiabá e que recebem uma enorme quantidade de melhorias que não recebem as pessoas nos bairros periféricos. Eu estive no bairro Eldorado, presidente, e eu tive que me segurar para não chorar. Sabe o que acontece lá, gente? Lá no bairro Eldorado, que é bem aqui, próximo de onde nós estamos, próximo ali da Avenida dos Trabalhadores, os vizinhos, eles estão em pé de guerra, porque não tem um asfalto precário no miolo do bairro, e as fezes dos banheiros daquele bairro são depositadas nas ruas a céu aberto. As pessoas, eu ouvi o caso, um relato de um morador ali, que as fezes do vizinho ao lado jogada no quintal desse vizinho. Gente, como é que alguém, morando em condições tão absurdas como essa, pode ter dignidade? E essas pessoas, eu pedi inclusive para tirarem a foto das suas contas de água, porque eu perguntei a elas, vocês pagam a taxa de esgoto? E alguns disseram que sim, outros disseram que não. Eu pedi as cópias dessas contas para observar se realmente eles pagam a taxa de esgoto. Porque é um absurdo a forma como essas pessoas estão sendo condenadas a viver. E eu vi pessoas chorando na reunião, reclamando que há 15 anos mora nesse bairro, cheirando a merda, cheirando o esgoto a céu aberto que passa ali. Então, quando a gente fala em IPTU, nós não podemos tratar de forma generalizada. Nós temos que tratar de forma a entender que quem tem mais equipamentos e quem tem mais recursos tem que pagar sim. Tem que pagar, porque o IPTU é o principal tributo do município. E essa ideia de que nós não podemos e não devemos pagar impostos é uma ideia que prejudica principalmente os mais pobres. Porque de onde vem o dinheiro público para poder fazer investimento no asfalto, no saneamento básico, nas casas populares, nas unidades de saúde?
Aí eu queria lembrar que Cuiabá é a cidade que mais arrecada impostos por ser a capital. E sabe qual é o valor da arrecadação do município de Cuiabá? Cerca de 4 bilhões de reais. E eu pergunto para vocês, qual é a arrecadação do governo do estado? 27 bilhões. 27 bilhões, gente. E aí eu falo para vocês, por exemplo, o maior problema que nós estamos vivendo hoje é a miséria e a fome. Nesse bairro onde eu estive, metade dos moradores não conseguem comprar alimentos para se alimentar. E como é que tem sido a política de transferência de renda do município e do estado? Do município, não tem quase política de transferência de renda. Do estado, o Ser Família deposita cerca de R$200 para as famílias a cada 3 meses. E as pessoas comem a cada 3 meses? Como é que nós queremos que o município, e eu não quero discutir os nomes do governador, nem o nome do prefeito de Cuiabá, independente de... Mais 1 minuto para a vereadora Edna Sampaio. Eu queria apenas dizer aos senhores e às senhoras aqui, que não ludibriemos a opinião pública, que não enganemos a opinião pública, porque o dinheiro para fazer política pública, para atender a população, vem dos impostos. E quem tem mais deve pagar. Agora, o que eu não posso aceitar? Eu não posso aceitar que a taxa do IPTU, que o IPTU, não é o Imposto Predial Urbano, incida o mesmo percentual que vai incidir sobre os mais pobres, incida sobre os mais ricos. Quem quiser fazer a discussão de pagamento de impostos, sem discutir a justiça tributária no nosso município, está enganando a população. Porque quem não pode não deve pagar, mas quem pode tem que pagar sim. Porque senão não adianta vir aqui cobrar políticas públicas para a população, se na hora de tributar a gente quer tirar todos os tributos, todos os impostos dos pobres e dos ricos e ainda aceitar que a cooperação entre governo e município não aconteça. Aí é muito... Próximo vereador inscrito.